Boa tarde, começamos mais uma Rainhas de Joelho, ao meio-dia já, estamos aqui conectadas para buscar a presença de Deus. Esse canal é um canal direcionado para estarmos unidas em oração, aonde juntas, mulheres de Deus, também os homens, podemos aqui clamar ao Senhor. Eu quero convidar você agora, que está aí nos assistindo, compartilhe agora esse link para a sua família, para a sua igreja, para o grupo da sua célula, porque creio que o Senhor, Ele quer abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão precisando agora de oração, aqueles que estão precisando de uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E eu creio, queridos, que Deus, Ele tem abençoado muitas vidas através desse canal. Esse canal, ele tem sido um lugar onde mulheres que têm passado por aqui, mulheres que têm compartilhado aqui a sua fé, testemunho, algo poderoso do coração de Deus. Nós já vamos começar, mas você precisa ser um agente de milagres, de bênção na vida de outras pessoas, para que elas possam chegar aqui nesse canal e ser abençoadas. Então não deixe de compartilhar em nome de Jesus, para juntas nós vermos ainda mais esse canal expandindo, alcançando mulheres, famílias, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos orar pedindo para o Espírito Santo estar agora abençoando tudo que nós vamos aqui compartilhar, a palavra de Deus, a oração. Cremos que o Espírito Santo vai estar nos conduzindo em nome de Jesus. Amém? Convido a você a orar em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos iniciar mais um canal Rainha de Joelhos. Esse canal que é um lugar de oração, de bênção, de palavra, de força, de ânimo, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, essa pessoa que está agora conectada conosco, ouvindo, Deus, a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, esta pessoa que está aí precisando de Ti agora, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo alcance agora o seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém, graças a Deus. Amém? Então, a todas as nossas rainhas de joelho que está aí conectada, nós vamos ler Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, que nós vamos compartilhar sobre o fogo do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, diz assim a palavra do nosso Deus. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Queridos, a palavra de Deus, ele fala a respeito sobre o fogo, que simboliza a presença do Espírito Santo. O fogo de Deus é a presença de Deus aonde? Na nossa vida, no nosso coração. Aqui diz o altar, esse fogo que representa a presença de Deus, estava sobre o altar. E aquele altar ali, ele continuamente tinha a presença de Deus. E o que é um altar? O altar é o nosso coração.
o meu coração, o seu coração. E esse coração precisa ter a chama do Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus fala que o fogo, ele tinha que estar aceso, aquele fogo queimando, né? Aquecendo o coração. É assim que é a presença de Deus, aquela presença que aquece o nosso coração, que fortalece a nossa alma. Nós precisamos ter fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós não podemos deixar que esse fogo se apague, né? Se de repente você aí está desanimado, né? A tua fé, você está passando por uma luta na sua vida, com a sua família, algum problema no seu trabalho. Queridos, não deixe a presença de Deus se apagar. Se você está desanimado, clama ao Senhor e peça para Ele, diz: Senhor, a tua presença no meu coração, o fogo do teu Espírito Santo aquece, me dá ânimo, me dá força. Eu não quero perder a tua presença. Como é interessante quando Deus ele fala aqui sobre um fogo ser permanente, continuamente, né? Diariamente. O que é isso? Diz aqui a adoração contínua. A nossa vida com Deus, nós temos que ser constante, orar todas as manhãs, clamar a Deus, buscar a palavra do Senhor. Uma das coisas que é interessante é que o cristão, ele precisa ter a sua vida com Deus diária. Todos os dias nós precisamos de Deus, da presença de Deus, buscar a Deus, amanhecer e já acordar ali com o nosso coração: Senhor, obrigado. Senhor, é um novo dia, eu quero mais de Ti. Fica comigo neste dia. Eu vou para o trabalho, eu estou em casa, eu saio, vou fazer as tarefas de casa, mas a Tua presença está comigo. Nós precisamos todos os dias clamar por Deus, buscar a presença de Deus. Você que está aí agora ouvindo essa mensagem, você precisa colocar no seu coração: eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais a presença. Não pode apagar. É interessante que aqui fala, nesses versículos, fala a respeito de colocar lenha para o fogo acender, pegar ali a chama, né? Subir ali, o fogo ali. Precisa de lenha. E a lenha somos nós que temos que colocar. Deus é o fogo. Aonde Deus ele vai queimar? Um coração que tem lenha. Lenha é a tua vida, é a tua entrega, é a tua busca a Deus. É isso que nós temos que buscar em Deus. Força, coragem, dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. E aqui, essa passagem fala de uma ordem que Deus deu para o sacerdote. Ele disse para o sacerdote que era responsável por cuidar daquele altar. O sacerdote, ele se preocupava todos os dias com o altar, do porquê o templo ali tinha o altar, não poderia ficar sem a presença de Deus, o fogo. Todos os dias o sacerdote, ele tinha essa missão, essa responsabilidade. E a Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim que proclame as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro, ele fala aqui a respeito que nós somos sacerdote real. Então, nós que somos o sacerdote agora do Senhor, nós somos responsáveis em cuidar do altar que é o nosso coração. Queridos, cuide do seu altar. Cuide do seu coração, da sua vida espiritual. Cuide, porque a sua vida, ela precisa ter a presença de Deus. E o altar, que é o seu coração, tem que ter a lenha ali para o fogo de Deus queimar. A lenha é quando você vai buscar na palavra, quando você vai orar todas as manhãs. Nós não podemos acordar e esquecer de colocar ali fogo para o dia todo, a presença de Deus queimar no nosso coração. É interessante que quantas vezes a gente lembra dos momentos que nós passamos na presença de Deus. Quantas vezes nós buscamos a presença de Deus, fomos cheios, estávamos ali firme, forte, muitas experiências com o Senhor, mas nós não podemos viver só do passado. Nós temos que buscar hoje no presente e futuramente, todos os dias, a nossa vida tem que ter a presença de Deus. O passado, né? Você lembra quanto você era cheia do poder, da glória, quanto você vivia uma vida no altar do Senhor, se entregando, oferecendo a sua vida, buscando. Só que isso é passado. E nós temos que viver hoje ainda mais com a nossa vida no altar, porque Jesus está voltando. Breve nós vamos ter um encontro com o nosso noivo, que ele vai vir nos buscar. E o nosso coração tem que ter a chama do Espírito Santo. Tem que ter o óleo, né? A lamparina ali tem que estar cheia, tem que estar acesa, para quando o noivo vir buscar, ele encontrar a sua igreja, que é a noiva, aí toda preparada e com o coração em chamas. Nós estamos vivendo um tempo tão bom, que é as nossas células em chamas. Nós estamos numa campanha, né, na nossa igreja, vai encerrar agora, que é os 7 Espíritos de Deus. Nós tivemos aqui e estamos tendo também na igreja, e vai encerrar domingo, uma igreja incendiada. E essa chama é tão maravilhosa que o coração da nossa pastora, o Espírito Santo ministrou, essa chama não vai apagar, ela vai continuar. E nós estamos incendiados, né? A nossa igreja, as nossas células, os nossos líderes, né? Então, todas as rainhas aí, as mulheres de Deus, tem que incendiar o nosso coração pela presença. Mais fogo de Deus, mais da glória de Deus, a nossa família em chama, a nossa célula, o grupo missionário de mulheres em chamas, cheias do poder de Deus, o fogo do Espírito Santo no nosso altar. Você tem lenha? Se você tem lenha, coloque a lenha para queimar, porque o Espírito Santo, ele vai avivar a sua igreja, ele vai avivar a sua vida, a sua família, ele vai avivar, né, a sua igreja. Nós estamos vivendo isso. Para a glória do Senhor, é tão bom estar com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso eu quero te convidar, minha amada. Não fique desanimada. Venha para perto da aonde tem o fogo. Nós não podemos ficar isolados. O fogo de Deus está ali queimando,
nas células, na igreja, no grupo, né? Nas orações, buscando. Aí você não pode ficar afastado. Você tem que estar no meio, aonde está acontecendo ali o avivamento, o fogo de Deus, a presença de Deus. Por isso eu quero te convidar. Olha o que vai acontecer sábado agora, dia 25. Nós vamos ter as rainhas de joelho. Essa noite vai ser algo extraordinário. A presença de Deus vai estar aqui no meio da sua igreja, com as mulheres, com todas as rainhas. Você não pode ficar de fora. Convide todas as suas irmãs, traga a sua família, traga aquela vizinha, aquela amiga, né? Aquelas pessoas que você sabe que precisam mais de Deus, porque vai ser uma noite poderosa. Você ainda tem lenha para queimar? Então venha para cá, porque vai ser forte. Sábado agora, a Rainhas de Joelhos. Toda a nossa sexta região vai ser uma festa da presença de Deus e você não pode ficar fora. Deixe que o Espírito Santo queime o seu coração. Aqueça o seu coração, o seu altar com a glória de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, que é aquele que aviva a sua igreja, ele vai avivar a sua vida, a sua família, o seu coração em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem de Deus para o nosso coração, eu creio, é que os últimos dias estão chegando e o Espírito Santo, ele está fazendo coisas grandiosas na sua igreja. Por isso, nós estamos aqui. Esse canal está aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar agora e fazer uma oração. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração, que esse coração aí é o teu altar. E diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero fogo aqui. Espírito Santo, eu quero que meu altar, meu coração esteja em chama pela tua presença. Em nome de Jesus, eu sou um sacerdote real. Eu sou uma rainha cheia do poder de Deus, da presença de Deus. Coloca o teu coração agora para Deus, apresente Ele. Com as tuas mãos aqui, simbolizando que o Espírito Santo ele vai entrar no teu coração. E a chama vai acender. Ore agora. Busque a Deus agora. Se você puder, dobre os seus joelhos. Se você estiver na sua casa, se você estiver aí no seu trabalho, der para você fechar os seus olhos e agora orar. Se você estiver em qualquer lugar, o Espírito Santo ele está aí. Então feche os teus olhos e ore ao Senhor. Diga para Ele: aquece a chama do meu coração, porque eu não quero que se apague, em nome de Jesus. Pai amado, neste momento, Senhor, nós levantamos um clamor, Pai, e pedimos, Espírito Santo de Deus, esta mulher agora que está clamando, com as mãos no seu coração, aquece esse coração, a chama do teu Espírito Santo, o fogo de Deus, a glória do Senhor venha revestir a vida desta mulher, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, Senhor. Ó Espírito Santo, acende a chama desta igreja, dessa célula, desse grupo de mulheres, Senhor. Um avivamento. Não pode apagar a chama da tua presença nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, se tem alguém desanimado, alguém pensando em desistir, alguém aí com as cinzas, o altar ali sem fogo, acende agora, Espírito Santo. Ouve o nosso clamor, a nossa oração,
neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o avivamento sobre a vida desta mulher, o avivamento sobre esta igreja, sobre esta célula, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Oh, glória. Amém. Eu creio que o teu coração agora, a presença de Deus aí está aquecendo e ela não pode parar. Se você fez essa oração hoje, amanhã, novamente, é o dever de casa, como a nossa pastora fala sempre, né? Fazendo o dever de casa, orando, lendo a palavra de Deus, né? Sempre se consagrando. Tire um dia da semana para jejuar, apresentar sua vida no altar. E é dessa forma, queridos, todos os dias buscando mais e mais e mais a presença de Deus, até que o Senhor venha e nos encontre ali, cheios da sua glória, santificado, para nós nos encontrarmos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o nosso convite, só reforçando aqui, a nossa pastora, né, Ana Célia, daqui a pouco estará aqui novamente conosco. E sábado, todas as mulheres, né, da nossa região, a nossa coordenadora de mulheres, pastora Anidene, vai aguardar todas as presidentes de mulheres, juntamente com seu grupo. Venha para buscar o Senhor, porque vai ser uma noite maravilhosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz, compartilhe esse link para as pessoas e assista mais vezes. E na próxima sexta-feira nós nos encontramos aqui, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus abençoe.